a gente queria primeiro que você falasse seu nome, a sua idade, por que você está aqui no Brasil. Tá. Meu nome é Patrícia Levi, eu tenho 45 anos. Eu vim para o Brasil em 1995. Vou fazer 19 anos em setembro. E eu vim porque eu e meu marido, a gente foi transferir, trabalhávamos em multinacional, e era um momento bem no início do Propício. plano real, que o Brasil precisava de capacitação em algumas áreas. E a gente teve a proposta para vir por trabalho. Como que as pessoas percebem o que eu acho que não sei na Venezuela, né? Que a gente vê uma divisão da política e da sociedade, que a maioria dessa sociedade não tem muita ideia do que está acontecendo no patamar, na esfera da política, né? Como que essa situação na Venezuela está afetando na vida das pessoas, assim, no dia a dia? O que se percebe? Então, olha, antigamente, quando era democracia, porque hoje eu diria que não é democracia mais, as pessoas não estavam tão ligadas à política. Não sabiam o que acontecia, levavam seu dia a dia normal, enfim. Hoje em dia, a sociedade está totalmente, já é uma coisa só. A política e a sociedade já está totalmente interligada, porque é tanto caos que está se vivendo que você não consegue desassociar um da outra. É muito. Primeiro, muita repressão, é muita intolerância, falta de elementos básicos, alimentos básicos, escassez. Quando você tem um povo, independente da classe social, desde o mais rico ao mais pobre, que não consegue arroz, feijão, leite, que você vê as prateleiras vazias, eu fico assim porque minha mãe mora lá. Então eu sei o que está passando. Ai, meu Deus. Eu acho que é uma sensação de Impotência. muita impotência, né? Você não tem como desassociar a política do que está acontecendo, porque cada venezuelano sente na pele o que acontece. Então você atribui alguma coisa. Bom, o governo, o que faz o governo por mim? Cadê a segurança? Assim, cadê a segurança? Cadê os elementos básicos que um governo deveria cuidar? Segurança, educação, alimentação, pelo menos os bens básicos, moradia, trabalho e saúde. Nada disso está acontecendo. Nada disso está acontecendo. Quando o Chávez entrou em 98, ele queria uma política socialista, onde ele queria igualar todo mundo, queria dar para o pobre um pouco mais. E ele conseguiu algumas coisas boas. Ele tem seu mérito. Ele teve uma conversa, um diálogo, não tão demagogo no começo, mas depois ele conseguiu atingir vários setores, tanto o pobre quanto o mais rico. Muita gente se beneficiou e o pobre se beneficiou também. Mas não tinha escassez. Você encontrava comida, a inflação não era tão alta. A inflação na Venezuela hoje em dia, daqui a pouco é hiperinflação. Ano passado foi 57%. É absurdo. Então as pessoas ficam um pouco cegas, talvez, porque vê toda aquela parte boa, né? Como você disse, tinha alimentação, tinha segurança. Antigamente. Antigamente. Né? A gente está falando de uns 10 anos atrás, porque já tem 15 anos esse regime vamos dizer assim, chavista. Mas digamos que 10 anos ou 8 anos, a coisa foi piorando muito. A hiperinflação, o desemprego, a insegurança, a escassez. Muitos talentos começaram a ir embora, porque depois, o que acontece? O Bolívar foi devaluado várias vezes. Então, e com isso, você encontrava o dólar no mercado paralelo 10, 15 vezes a mais. E essa devaluação, por que era? Devaluava para evitar fuga de divisas. E que as pessoas cada vez mais viajassem menos, investissem mais. Mas onde você vai investir se um país que não produz nada, que só vive de um produto, que é o petróleo? Então não fomentou isso. Então, assim, hoje em dia está muito associado, as pessoas estão muito ligadas na política. O que acontece? Hoje em dia não se escuta mais nada, senão o que está acontecendo no país, as baboseiras que o Maduro fala, porque é um cara que não tem nenhum preparo, então ele fala o que ele pensa, ele dá risada, ele debocha todo mundo, ele fala palavrão, outro dia arrotou na televisão. Como que tá a comunicação? Por exemplo, você falou que sua mãe mora lá ainda, né? Então, olha, a comunicação é assim.
todo mundo que é opositor ou que fala alguma coisa por livre e espontânea vontade, porque tua opinião e você sente que você é livre de expressar sua opinião, porque é um país livre. Até então, vamos dizer que é um país livre. É banido, de alguma forma você tem censura. Mas você tem acesso, por exemplo, você consegue falar com a sua mãe? Não, eu consigo falar com a minha mãe por telefone, eu consigo mandar WhatsApp, a gente sabe de muita informação, porque tem famosos que tem os Twitter, e tem o Facebook, e tem contas pessoais onde eles postam, e eles, inclusive, alguns, desde a clandestinidade, eles falam, eles dão uma mensagem para o povo e publicam. Mas você fica com receio de... Você fala tranquila com a sua mãe ou você acredita sim. que... Não, eu falo tranquila com a minha mãe. Não tem nenhuma perseguição Não. nesse sentido? Não. Assim, não tem nenhuma perseguição. Porque também são tanto... o meio... Imagina, pegar por telefone ou por uma conversa, imagina... Todo mundo ia ser... Não, porque também minha mãe não é algo, porque não é da política, não é uma figura pública, não tem grandes poses de que o governo esteja atrás dela, porque tem uma empresa muito importante. Nada disso, né? Então, não é um algo assim, não é uma figura, vamos dizer assim, típica venezuelana que o governo veja como um perigo em termos de vaza de informação, ou que fala o que ela quer, enfim. Não. Mas assim, o que vaza é muito pelo Face, alguns jornais que estão fora, que estão em Miami, que estão em México, que estão em Panamá, que divulgam notícias verdadeiras, inclusive na hora, porque tem gente que filma muitas atrocidades, as pessoas filmam com câmeras, que inclusive tem isso, ou seja, que regime político aceita repressão, aceita tortura, fica em contra, ou pune quem faz uma manifestação pacífica, que foi o que começou os estudantes, que agride, que entra na tua casa sem nenhuma ordem judicial e começa porque tem armas, porque, vamos dizer assim, os paramilitares que são a favor do governo atual entram porque tem armas e se acha que são os militares do país podem entrar na tua casa assim, livremente, em busca de informação, às vezes vão revirar coisas só para assustar, sabe? Assustar a população. Na verdade, é criar repressão, medo. A questão é essa. Hoje em dia, e é como funciona qualquer sistema comunista. É medo, é opressão, é repressão, é tirania, sentir que eu tenho poder, e justamente alguém está com as armas e alguém está sem essas armas. Alguém tem o poder, não necessariamente financeiro, tem o poder porque está do lado do governo e tem as armas. Então, assim, a informação circula, mas na televisão, voltando um pouco, o que você vê é o cara falando, o Maduro falando sobre as políticas, sobre o país, você está obrigado a ouvir. Então, quem não quiser escutar de política, vai acabar escutando, porque ele está doutrinando o povo, ele está ensinando, ele está mudando, inclusive, igual Cuba, nas escolas, já estavam falando do chavismo, do madurismo, de como é que é isso. Já estavam doutrinando as crianças. É uma repetição contínua, né? Contínua. Até uma hora que você acredita. Entendi. É um brainwash total. Até uma hora que você acredita. Sim. Se você não tem uma informação externa, ou um educador de fora, ou você não se instrui, você vai acreditar naquilo. E, assim, falando da mídia brasileira, você que tá aqui, eu não sei se você assiste muito televisão. Sim, assisto. Mas você acredita que a mídia brasileira tá contorcendo a verdade, Total. ou você acha que Não, total. Primeiro, a mídia brasileira está omitindo muito, prefere, às vezes, não dar muita opinião. Até porque a gente parou de ver, né? Relato de manifestação. Não, total. A mídia brasileira, na verdade, ela não quer se meter porque ela é a favor do governo Chaves, do Maduro. Porque ela tem um benefício econômico também, ela recebe petróleo também, ela importou os médicos cubanos, igual aconteceu na Venezuela. Eles têm uma aliança. Esse grupinho do Evo Morales, o antigo Chaves, Hugo Chávez, que agora é Maduro, a Cristina Kirchner, e o Lula, ou a Dilma, um pouco dá um pouquinho para a Dilma, é um grupo que está internamente muito ligado
e tem suas próprias alianças. Então, o discurso político do Brasil e da Venezuela pode até ser diferente, mas por baixo do pano tá tudo ligado, né? É política. Então, assim, frente ao mundo, o que acontece? O Maduro é um cara que, na verdade, ele é ilegítimo. A meu ver, há muitos, assim, ao mundo, eu diria que ele é um cara ilegítimo. Ele se colocou aí, primeiro que foi um candidato que o Chávez falou para votar por ele, mas na hora das enquetes, na hora que foi, não teve voto que comprovou isso. Hoje em dia, o centro eleitoral, o Congresso, tudo comandado por chavistas. Então, quem vai dizer que não é ele que ganhou, entendeu? Então, assim, tá todo... Ele é legítimo. Não tem comprovação de voto. Falou, eu ganhei, ponto, acabou. Por 500 mil votos. 500 mil votos é uma diferença minúscula. Você teria que recontabilizar isso. Na hora de recontabilizar, tem vídeos, tem fotos que mostram o governo queimando as papeletas, os papéis. Porque ainda o voto é eletrônico, mas tinha um contabilizador que era os papéis. Então é ilegítimo total. Agora, o que você estava perguntando mesmo? Da mídia. Se da a mídia contorce. Então, a mídia contorce por quê? Porque a mídia não pode ir em contra do governo que é supostamente ilegítimo. É o governo que está comandado ou que foi supostamente elegido pelo povo. Então, seria um pouco, vamos dizer assim, desleal ou não tão politicamente correto a Dilma ou algum dirigente político brasileiro falar que ele está em contra do governo ou que não concorda com as políticas do Maduro. Porque seria criar um inimigo à toa, desnecessário. Então, no final, se mantém um pouco em cima do muro, que isso o Brasil sabe fazer muito bem, fica bem acima do muro, e pronto. Você acha que tá bem dividido, assim, o que acontece nas grandes capitais? É diferente? A imagem que as pessoas têm de todos esses problemas que estão tendo na Venezuela, você acha que tem uma diferença ou a percepção das pessoas não... É igual. É? Hoje em dia já está disseminado. Não é mais nas grandes cidades? Não. Já se espalhou? Se espalhou porque, primeiro, que esses movimentos... O que aconteceu no dia 4 de fevereiro, que foi essas manifestações dos estudantes, foi porque, inicialmente, tudo começou porque eles estavam fazendo uma manifestação pacífica em relação à violência, porque em alguns campos universitários começou a ter violência, morte, assaltos. E isso começou no interior. Mas até então estava desvinculado da questão política? Ou você já acha que... Assim, estava um pouco desvinculado, mas é uma questão, sabe, uma bomba de tempo? Já estava tudo muito... Fervendo, né? Já estava tudo muito degradado. O governo já estava degradado. Quando assumiu Maduro, começou a degradar mais ainda, porque o cara não tem nenhum poder, não tem nenhuma competência. Foi uma junção de tudo. Isso. Né? Então, tudo foi se agravando, piorando. Isso foi, vamos dizer assim, uma válvula de escape. Então, os estudantes se uniram para protestar pacificamente contra a violência. E isso, o que aconteceu? Chamou a atenção dos opositores que se uniram a essa manifestação e falaram, gente, além da violência, a gente tem escassez de insumos de primeira necessidade. E ainda por cima, a inflação está altíssima. E aí, assim como os opositores começaram a se unir, entre eles, o primeiro foi o Leopoldo Lopes, que hoje em dia está preso, já tem 3 meses preso, 70 dias preso, se uniram pessoas simpatizantes, pessoas comuns, como a gente, que talvez também você sente que essa causa é tua. E assim cresceu. E cresceu no interior, cresceu no norte, cresceu no sul. E aí se concentrou em Caracas, que é a capital. Entendi. Mas começou no interior, começou em outras capitais, em outras regiões. Entendi. E assim, você fala bastante que todo esse processo foi um processo assim, aos poucos, né, que foi se juntando e agora explodiu. Você acredita que a crise econômica de 2008 afetou a Venezuela de alguma forma para que caminhasse para isso ou não teve... Então, eu acho assim, que teve várias crises, né, em 2008. Teve a crise mundial, Sim. que foi assim, a crise econômica mundial nos Estados Unidos e na Europa, que de alguma forma afetou a Venezuela, sim, mas o que acontece?
nessa época, assim, os melhores anos da Venezuela em termos econômicos, que o PIB foi muito alto, foi 2004 e 2007. Porque o barril do petróleo estava altíssimo. Em 2008 estava em 140. Depois abaixou, no começo de 2008. Quando teve a crise, caiu para 104, para 80. Mas mesmo assim era muito além dos outros anos. Então, apesar que a crise mundial afetou a Venezuela, afetou. Porém, a venda, o produto interno bruto e a venda do petróleo superou os outros anos também. Ou seja, se você compara, tira 2004 e 2007, que foram os melhores, quando você compara como é que era a economia venezuelana em 2003 ou 2002, 2008 não estava tão ruim, porque o barril do petróleo estava tão alto e a economia interna estava tão boa que quando teve essa crise, caiu, teve um patamar de inflação Mas não foi alto. algo que, nossa... Não foi nada que impactou, porque vamos dizer assim que o barril do petróleo diminuiu um patamar aceitável, não estava tão alto. 104, 140 era absurdo. Mas o que acontece? Em 2008 teve outras crises. Em 2008 teve essa crise mundial, depois aconteceu na Venezuela o quê? Em 2008 aconteceu a crise mundial, mas em 2008 também teve o negócio do referendo, que teve outras manifestações grandes em relação ao Chávez, e aí convocaram um referendo que foi uma nova eleição. Isso foi tudo em 2008 também. O que aconteceu? Não teve golpe de Estado, todo já estava comandado pelo governo, estava tudo perfeitamente manipulado, controlado para não acontecer nenhum desastre. Tanto que hoje em dia o próprio Maduro diz que não vai ter golpe de Estado, que nada vai estabilizar o governo, porque ele está tão seguro que tem todas as pontas bem amarradas, que ninguém vai. E a única maneira de você estabilizar o governo, a maioria das vezes é o povo, sem dúvida, ou internamente através dos militares. Sim. Como os militares já estão tão infiltrados, os cubanos, vai ser muito difícil. Porque os que estão, tem muito preço político, tem muito preço, inclusive, militar, e tem muitos clandestinos. Porque sabem que desde a clandestinidade, talvez eles possam ajudar, ou eles têm que fugir para não ser presos ou torturados. Então, será que só uma intervenção externa para acabar com tudo isso? Eu acho que uma intervenção externa ou uma morte desse cara, uma outra praga que caia em cima desse cara e que morra esse infeliz. Só uma coisa muito extrema para acabar com a situação atual, né? Exatamente. Eu não acho que os Estados Unidos vai invadir a Venezuela, que seria o ideal, mas não vai acontecer porque os Estados Unidos têm milhões de problemas para resolver. Então não vai... E se não tirar o petróleo da Venezuela, tem outros países que oferecem, né? Então, mas os outros países que oferecem o petróleo, quem são? É Rússia, sim, que também não é nenhum aliado, e Irã. Sim. As reservas petrolíferas estão aí. Na Venezuela, Irã, Rússia. E a Brenda tocou numa parte importante. Em relação aos Estados Unidos, você falou que o ideal seria se eles invadissem e tomassem uma posição. O que você acha? Você acha que isso seria o ideal mesmo, ou você é contra deles se intrometerem e ficarem dando pitaco, entre aspas? Olha, eu acho assim, inclusive, esses dias eu vi uma carta que o Obama escreveu para uma venezuelana. Você leu isso? Você viu sobre isso? Assim, os Estados Unidos têm muita influência, como a Venezuela sempre ficou tão perto de Miami, a quantidade de latino-americanos, principalmente venezuelanos que moram na Flórida, é muito grande. E de alguma forma também valorizou o capital humano que trabalha lá, porque é gente capaz que investiu lá, que investiu ou em imóveis, ou investiu em infraestrutura, ou em educação, ou seu trabalho, ou em serviços. Então, de alguma forma, foi mão de obra qualificada, que não foi o caso dos cubanos que migraram para Miami 50 anos atrás. Então, assim, eu sei que Obama, algumas declarações que ele já fez na mídia, que ele está a favor de ajudar o povo venezuelano. Que ele quer ajudar a Venezuela porque sabe que é um povo que está sendo oprimido, que é injusto o que está acontecendo. Ele já era meio inimigo do Chávez, com certeza, mais ainda do Maduro.
se intrometer, ele não vai se intrometer. Mas ele deu uma declaração interessante, que ele falou assim, meio que embaixo do pano a gente está fazendo nosso trabalho. Foi o que ele falou na entrevista. Que nem aconteceu com o Bin Laden, no final ele não acabou com ele, de uma maneira assim, ops, aconteceu. Demorou, mas conseguiu. Demorou, mas conseguiu. Assim. Os Estados Unidos tem uma inteligência absurda, uma tecnologia absurda, não sei quanto ele vai querer comprar essa briga, nem quanto vai se meter, mas sem dúvida beneficia politicamente e economicamente, porque a Venezuela é pertíssima. Então, assim, se ele puder ganhar o petróleo da Venezuela, por que não? Economicamente, para ele é vantajoso. Ele não vai querer comprar da Rússia, não vai querer comprar do Irã, menos ainda. Estrategicamente, geograficamente, a Venezuela está situada muito privilegiadamente em relação aos Estados Unidos. Então, sem dúvida, ele seria um beneficiado, mas ele não vai colocar seu nome nem o país em jogo por nada. Mas ele deve, sem dúvida, ele já está, inclusive, na OEA, em muitas declarações ele se mostra em contra das políticas do Maduro. Mas tomar uma atitude, eu acho que... Tomara que faça alguma coisa atrás, por trás, bem devagarinho, mas que faça alguma coisa eficiente. E se não tivesse intervenção, você acha que vai durar ainda bastante todas essas manifestações e essa revolta? O que dizem assim, o pessoal, a oposição está muito convencida que não vai parar. Custe o que custar. São mais de 1.500 presos, são mais de 50 mortos, assim, parece ser pouco 50 mortos, mas Venezuela... desses conflitos. Venezuela é um dos países mais violentos do mundo, depois do Irã. Então, assim, nesses confrontos, são 50 mortos por bala, na cabeça, para matar, gente na rua, apedrejada. Só nesses conflitos, tirando os mortos normais, por dizer de algum jeito, de um assalto, de uma bala perdida numa favela... Esses não contam, esses são outros mortos. Estamos falando dos mortos que foram captados porque foram estudantes, ou porque foram manifestantes, ou porque foi filmado e viu que era durante uma manifestação. Assim, pelo menos mínimo 50. E mais 1.500 presos, que eu não sei quantas cárceres, porque realmente não tem prisão adequada para isso. Presos que não fizeram nada, simplesmente ir para as ruas a se manifestar seu direito de liberdade, de expressão, de exigir de um governo que dê o que um governo tem que dar, o mínimo. Então, não vai parar porque já chegou num patamar onde não tem volta, onde vai ter mais mortos, mas não vai parar. Chegou num nível onde já vai virar guerra civil mesmo. Que é guerra civil de corpos de pessoas contra um governo armado disposto a matar a população. Então aí você vê qual maquiavélico está infiltrado a ideologia castro-comunista, que não está nem aí com o venezuelano. Um venezuelano mais, um venezuelano menos, que me interessa. Não sou daqui mesmo. Você entende? Então, assim, realmente, eu não sei qual que é a saída. Sinceramente, bom, uma das saídas é primeiro liberar os presos políticos. Os opositores, que inclusive estão presos, por quê? Porque eles são os líderes. Enquanto os líderes estejam presos, isso não vai ganhar força. E os estudantes estão sozinhos hoje em dia. Não tem líderes. A Maria Corina está ali e tal, mas... Ninguém é louco, né? Vamos dizer, de se meter. Ninguém vai se meter. Então, estão lá se manifestando, as manifestações são mais à tarde, tem perdido um pouco de poder, definitivamente, porque quanto tempo você pode estar na rua? Quanto tempo você pode estar se manifestando? Já tem meses. Mas o povo está se unindo a isso, porque o povo sofre o que os estudantes sofrem. A população inteira está sofrendo, desde o mais rico ao mais pobre. Já não tem mais rico ou mais pobre. Agora está quase igualado. Então, não acho que vai parar. Mas uma das questões é justamente a pressão mundial de liberar esses presos políticos. Principalmente bom, todos. Porque não tem nenhum crime, não tem nenhuma ação judicial que fale você é preso por isso, isso, isso. Falam que porque
desordem público, e coisas assim. Mas os policiais ou os paramilitares do governo que matam aleatoriamente estão ali soltos, não tem lei para eles. Então você vê que não é democracia. Olha, o que eu te falo, primeiro tem que liberar esses presos, falam que tem que ter um diálogo entre o governo e os opositores. Enquanto tiver diálogo, você vai perder alguma coisa e vai ganhar alguma coisa. Sim. O governo não está disposto a perder nada, ele não vai ceder em nada, ele tem o poder na mão, ele não vai abrir mão e menos vai renunciar. Pedem a renúncia do Maduro, que ele é um incapacitado, que o país está no fundo do poço, que ele é ilegítimo, inclusive falam que ele é colombiano, circularam umas partidas de nascimento dele que ele nasceu na Colômbia, então... Do Maduro? Do Maduro, então supostamente se isso tivesse peso, ou se isso realmente fosse levado a ferro e fogo, né? Ele seria ilegitimizado, porque nenhum presidente pode ser não nascido venezuelano tem que ser venezuelano por nascimento. Parece que o pensamento, a mentalidade dos políticos é uma coisa muito, como posso dizer, não é uma coisa, que nem você falou do diálogo, né? Seria o ideal, mas parece que eles estão num patamar muito... Porque é um patamar totalmente... Eles nem querem conflito, não querem nem diálogo, né? Não, eles não querem diálogo, porque se eles tivessem... Primeiro que diálogo parece que não estão preparados, né? Faz você sentar na mesma mesa. Uhum. Então, quando você sentar na mesma mesa, você está de igual para igual. Quando você está de igual para igual, você tem que propor alguma solução e abrir mão de outras. Acontecem os acordos de paz mundialmente, que tem sempre um povo ganha, um povo perde, alguém cede em algumas coisas para poder chegar nesse acordo de paz. Aqui o governo não está disposto a abrir mão de nada. Não vai tirar os cubanos daí, já estão super infiltrados, não vão mudar as políticas. A Constituição é totalmente favorável ao governo e não à população. Os poderes estão todos controlados por chavistas, o legislativo, o executivo, o judicial, todo está controlado. Então, assim, um golpe de Estado, mas de onde que vai vir esse golpe de Estado? Internamente dos militares, mas os militares também estão divididos. Lá tem gente que eu sei que está querendo se revelar, mas estão cubanos infiltrados lá dentro, justamente para evitar isso. Então vai ser muito difícil. Muito difícil. Então não tem uma saída a curto prazo. Deixa eu te falar, a única saída é uma invasão, ou a morte desse fulano, que aí vai criar um caos e aí não vai ter um sucessor, então vai começar meio que tudo de novo, como se fosse uma apocalipse, onde tem que ressurgir alguém, e vai surgir de novo esses opositores e militares, mas vai ser uma nova leva. Não sei o que vai acontecer. Assim, a gente tem uma matéria chamada Teoria das Relações Internacionais e tem um termo que se chama vulnerabilidade, que é quando um país torna-se vulnerável ao outro porque depende dele de alguma forma. Uhum. A Venezuela tem isso com o petróleo, não é? Sim. E tem mais algum outro recurso ou outra coisa que eles exportam que seja visto como uma vulnerabilidade, algum... Que eles jamais colocariam em jogo, né? De tanto medo Isso. de perder. Eles vivem praticamente do petróleo. Né? E são assim, são famílias... É a elite que tem controla? Isso? O petróleo? Sim. Ou é o Estado? Não, é o Estado. A elite está... Hoje em dia, a elite está... o empresário, o macroempresário, tá morto. Ele está acabando. Como você mesmo falou, já meio que... Igualou. Né? Ele acabou com a indústria, ele acabou com um pouco de Mas indústria. Mas você disse que igualou em relação a nível de pobreza. A nível de pobreza, porque se você não consegue, por exemplo, mega indústrias, inclusive a Brahma de lá, que chama Polar, era uma empresa privada, de uma família. Já estão fechando as portas. Uma empresa que tem mais de 150 anos.
A cervejaria mais famosa, a cerveja mais famosa da Venezuela, que inclusive era exportada assim, a Colômbia, aos países vizinhos. Porque não tem matéria-prima, matéria-prima importada. Se você não tem dólar, você não tem como trabalhar. Os centros comerciais estão todos fechando as portas, não tem o que vender. A Zara acabou de fechar as portas. Porque não tem dólar preferencial para você trazer os produtos. Não tem matéria-prima que você tem que importar, não tem recurso para você importar matéria-prima. Então, ele acabou literalmente com o pouco de indústria que tinha, alimentícia, ou têxtil, acabou. É uma questão de tempo, né? Mas já tá... Acabou. E a Venezuela nunca exportou nada a não ser petróleo. Entendi. Não é produtor... Assim, tem gás, mas é consumo nacional. Também hidroelétricas, recursos naturais, mas não era para exportar. O único que exportava era o petróleo, que era o único bem. Então, assim, sempre se viveu, por exemplo, a minha infância foi num país riquíssimo. Todos os produtos que você encontrar na prateleira era tudo importado. Uhum. Todo. Ou seja, quando aqui no Brasil era justamente o contrário, que não tinha abertura econômica, o plano Collor, o Cruzeiro, não sei se vocês eram nascidas, né? Já. Então, era muito nacionalista, era produto brasileiro, você não tinha nada de importado. Era muito restrito. Lá não, era o contrário. Ir para os Estados Unidos era mais barato do que viajar internamente. E você que está tendo contato com as pessoas que estão lá, como que as pessoas estão se comportando em relação a tudo isso? Por exemplo, a gente conversou com uma pessoa, né? E a pessoa falou que no mercado você não encontra papel higiênico, você não encontra açúcar, você não encontra arroz, que são coisas que você usa no dia a dia. Como que as pessoas estão se comportando em relação a isso? Então, as pessoas estão, primeiro, assim, animicamente, as pessoas estão se ajudando porque sabem que está todo mundo no mesmo patamar. As pessoas estão restringindo mais o uso, por exemplo, se você comer arroz todo dia, agora você não vai comer arroz todo dia. Nossa. Se você convidava a gente para almoçar na tua casa, fazer almoço de aniversário, almoço de batizado, acabaram esses almoços de... vem comer na minha casa 3, 5, 6 pessoas. Acabou. Então, tá regredindo, sabe? Porque as pessoas estão passando fome, não tem fralda, não tem papel higiênico. Ou seja, isso me lembra a Cuba 10 anos atrás. Pode ser Cuba de hoje em dia, mas já 10, 15 anos atrás já era assim. Não tem papel higiênico. Não tem nem jornal. Já não tem nem jornal, porque também a tinta e não sei o que produto, também a celulose também é importada. Então, para quê? Já tem até pouca circulação de jornal, revista. Então, você vê, é um caos generalizado. Então, assim, como as pessoas se comportam, as pessoas se comunicam, você achou aonde arroz, que supermercado, vai fazer fila. Por exemplo, minha mãe é aposentada, então minha mãe, claro, ela sozinha, então, claro, ela não come muito. Então, ela não sofre do dia a dia de uma família, vamos dizer assim, tipicamente venezuelana. Uma família que tem pai, mãe, filhos ou netos, ou que tem uma empregada que vai e volta, que tem que dar de comer. Sabe, minha mãe vamos dizer assim, é uma exceção. Uma exceção à regra porque ela é sozinha, então ela também, o dia dela vai em 5 supermercados, por exemplo. Já chegou aí com a empregada dela no supermercado para ela fazer uma fila e ela fazer outra. Então, o que acontece? Você tem o dinheiro e você não pode comprar porque não tem. Isso que está acontecendo. Fora a inflação, que a inflação está altíssima, mas como mesmo tá todo inflacionado, não consegue os preços, os produtos. Por isso nivelou também o rico com o pobre, porque o seu dinheiro já não vale nada. O seu dinheiro já não vale nada, e onde você vai também não encontra, ou seja, não tem que o supermercado da elite, o supermercado não encontra nem no supermercado da Zona Leste, nem na Zona Sul. Então, como tá todo mundo no mesmo barco, você acha que não existe
Você não sente um desespero nas pessoas? Não, você sente muito o desespero das pessoas, mas o que acontece? As pessoas se acostumam com esse desespero, que isso que me irrita um pouco também. E isso é uma coisa que eu falo com a minha mãe, porque é tipo, não dá pra dizer aí, né? Mas quando você tá num patamar de caos, esse caos uma hora acaba sendo parte da tua vida. Que é o que É não como o pode trânsito. acontecer. Como que a gente lida hoje em dia? Já o trânsito nessa cidade virou parte da tua rotina. Tira um Então, pouco da força, né? Da virtude da pessoa ir lá. e batalhar, porque você vai batalhar contra quê? Você tá lutando contra a maré. E o cara do caixa vai falar assim, olha, eu também não tenho arroz. Eu também sofro do mesmo que a senhora sofre. Eu também estou passando fome. Eu não tenho leite para dar para meu filho. E fraldas. As pessoas voltaram a fralda do pano. As pessoas voltaram a 60 anos atrás. Então é triste, porque um país que tem dinheiro, o pior, o que mais doa é que um país que tem um recurso, que é o petróleo, que dá dinheiro à beça, a Venezuela dá de graça 40 bilhões de dólares por mês para Cuba em petróleo. Você entende? Então, assim, é um país que tem uma riqueza inesgotável. Era para estar uma situação oposta, né? Totalmente. Então, assim, a Venezuela é um país rico, mas é um país onde as riquezas estão indo para os lados errados. Primeiro, eles estão se enriquecendo. Os chavistas, o madurista, o que está no poder, hoje em dia, quem está no poder com o Maduro é porque tem uma ganância e está rico. Hoje em dia, quem compra imóveis, quem viaja, e eu vi isso com meus próprios olhos, agora que estive fora nos Estados Unidos, quando perguntavam de onde a gente era. Eu falava que sou brasileira, tá? Mas a minha mãe falava que era venezuelana. E ela falava, mas a senhora de que assim? E aí quando ela falava que não era chavista, então falava, nossa, mas é que os chavistas estão comprando, as pessoas vêm aqui com dinheiro vivo para comprar. Então você vê que tem milhões de coisas que vêm, assim, a mídia tem publicações que você vê que estão com mega empreendimentos, com barcos, com mega luxo, ou seja, uma sociedade socialista como eles se são em prol de se enriquecerem ilicitamente, desviar divisas. Quando você vê publicações da mídia americana que querem cortar os vistos dos políticos venezuelanos. Querem cortar a entrada deles porque sabem que são corruptos, que é um dinheiro ilícito. Então, assim, é revoltante, mas assim, você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. E é justamente a importação do castrismo na Venezuela. Ou seja, agora virou. Ou seja, o Fidel, antes de morrer, ele vai deixar um legado na Venezuela. E depois do governo do Maduro, o que você acha que está por vir? Depois do governo de Maduro? O que você espera como venezuelano? O que você Olha, gostaria? eu sinceramente, eu gostaria de acreditar, sem dúvida, que tem uma luz no fim do túnel, que vai ter uma democracia, que vai ser justo, que uma hora, obviamente, uma hora o mal tem que acabar. Mas já está há 15 anos, vamos dizer assim, 15, 14, porque vamos dizer que o primeiro ano do Chávez, ele estava ainda conhecendo e entendendo e criando suas políticas. Mas são 15 anos de repressão, são 15 anos de um governo corrupto, de um governo desleal, de um governo mentiroso, de um governo que prega uma coisa e faz outra, um governo que fica 4, 6 horas numa televisão fazendo lavagem cerebral para o povo. São 15 anos nisso, aplicando a mesma política cubana. E o Maduro, que não tem o carisma que o Chávez tinha, tá levando isso para um buraco muito mais profundo. Então, sair disso... Primeiro que quando sair disso, dizem que um dia o Leopoldo López vai ser presidente. Não sei. Mas sair disso... Até sair disso e ver luz no fim do túnel, vão passar mais 20 anos. Até um cara decente chegar no poder... como um cara de uma via democrática, preparado como qualquer desses opositores que já se candidataram a presidente,
Vão passar mais 20 anos esse país se reerguer. Porque a sociedade está tão podre. A milícia está podre. Tem uma corrupção generalizada. O venezuelano mudou totalmente de jeito de pensar. Tem ódio entre o próprio povo. Estão se matando entre eles. Volta um pouco pro estado de natureza, né? Como se fossem Sobrevivência. animais, vamos dizer, animais. né? Vamos ver quem sobrevive entre nós dois, sabe? Eu tô faminto e vamos ver se vamos virar canibais de novo. Sim. Então, assim, eu não sei te dizer, porque eu vejo tão longe. Primeiro o Maduro cair, eu vejo esse desgraçado muito forte no poder. Forte, e ele já... Tudo bem, ele pode falar que não vão tumbar ele, que não vai ser um golpe de Estado que vai tumbar. Realmente, ele já criou umas raízes muito fortes através desses cubanos, porque ele, como não confia também nos venezuelanos, que uma hora pode se virar contra ele, já infiltrou os cubanos dentro. Os cubanos têm interesses políticos, econômicos principalmente, e o cubano não tem nada para perder. Ele já foi adoctrinado para isso. É que nem em Iraque ou nos países árabes, você vê criança de 6 anos já com um fuzil. Já está treinado para ser um Bin Laden da vida. Já estão adoctrinados. Então, assim, eu vejo assim que para esse cara sair tem que ser realmente acontecer um desastre sobrenatural. Ou uma invasão, ou o cara realmente morrer, ter um problema seríssimo, ou matarem ele e começar uma outra coisa, uma outra era. Mas eu não sei te dizer o que eu vejo depois. O que eu vejo é que é um país que tem muita prosperidade, um país rico, um país com talentos que fugiram do país para poder sobreviver em outros países. Tem talentos, tem gente engenheira que trabalhou na PDVSA, em Petróleos da Venezuela, que estão vendendo qualquer coisa nos Estados Unidos, ou no Panamá, ou em Costa Rica, ou no México, ou em Austrália, para sobreviver. Tem gente arquiteto que está vendendo bolo, fazendo bolos caseiros para poder sobreviver. Isso é fato. Uma tristeza, né? Uma tristeza, isso é fato, não é verdade. Tem gente, conheço amigos da minha mãe, que foram morar na Austrália, são caminhoneiros, fazem trajetos de mercadoria para poder sobreviver. E aos poucos foram comprando uma vanzinha, um caminhãozinho, tal, fazendo trajetos de aeroporto, casa-aeroporto. Como taxista aqui não tem nada a desmerecer. Não estou desmerecendo nenhum trabalho, mas estou te falando de mega empresários que saíram de um país porque sabiam que não era um lugar para morar mais, porque já não era mais seguro para eles, ou para os filhos, ou para os netos. E foram começar a dizer a vida. Eu tenho 2 irmãos que também foram embora por causa disso. Então você vê, as famílias venezuelanas foram desassociadas. Porque cada um teve. Cada filho, cada irmão, cada pai está em outro lugar. Não tem uma família venezuelana que não tenha um familiar já morando em outro lugar. Já não tem mais esses famosos de Natal, já não tem onde se junta todo mundo, porque tá um no Canadá, outro tá na Austrália, outro tá em Nova Zelândia, outro tá no México. Toda família tem um integrante ou mais de um fora. Por causa de uma Por coisa causa de uma situação... que não está na mão da pessoa, né? Não é opção própria. Não é opção própria. É uma coisa imposta. Tem muito venezuelano que nunca pensou em ir do país, ir embora do país. Nunca. E teve que deixar empresas, entregar a chave para falar assim, vocês façam o que vocês quiserem. Eu estou indo embora. E começar do zero, como eu te falei, pegar um caminhãozinho, começar, ou porque falava inglês, fazer uma traduçãozinha, ou intérprete, ou guia turístico, qualquer coisa. Conheço muitos que aconteceu isso. Patrícia, obrigada por ter falado com a gente. Foi muito bom, né? Ajudou bastante o nosso trabalho e obrigada. Obrigada a vocês, espero que vocês façam um bom desempenho nesse trabalho. Obrigada. Por ter ajudado.